Em Gênesis, capítulo 38. Nós estamos estudando todo o livro de Gênesis. Então, aqueles que nos visitam, podem perguntar, mas o pastor escolheu esse texto estranho? Nós estamos fazendo uma série, E a série, ela segue, então, uma sequência. E é palavra de Deus, e nós vamos notar o quanto que, de fato, Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus poderoso. E nós vamos, então, ler esse texto. E hoje eu vou fazer de maneira diferente. Eu vou lendo aos poucos, e nós vamos vendo parte a parte, até nós completarmos praticamente aí o capítulo, tá bom? Então, Gênesis 38. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei os primeiros versículos. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela é inerrante. A Tua palavra traz para nós, ó Deus, ainda que textos onde nós podemos ver a tragédia do pecado humano, mas nós também podemos ver o Teu poder, a Tua manifestação. Nós podemos receber a Tua palavra com toda a fé, porque é palavra de um Deus soberano e poderoso. Por isso edifique as nossas vidas nesta hora, trabalhe sobre a vida de cada um que aqui está, que o Senhor traga no nosso coração desejo de vivermos em comunhão contigo, em o nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando então, e vocês viram que no capítulo 37, nós começamos a estudar sobre José. José foi o filho mais novo, ou pelo menos quase o último, o penúltimo filho de Jacó, de Israel. E o que aconteceu? Esse filho foi rejeitado pelos seus irmãos. Nós vimos isso no capítulo 37. Também ele foi vendido para o Egito. Nós também, tudo isso nós vimos no último domingo, e nós vimos o quanto que Deus foi com José. Deus deu a José sabedoria, Deus deu a José graça, para mesmo atravessando o tempo de cadeia, ele ficou preso injustamente. Deus estava com José na cadeia, e Deus de maneira muito poderosa e graciosa colocou José num local de destaque. José se tornou o segundo depois de Faraó. Não havia ninguém no Egito mais importante do que José, além de Faraó, que era o governante geral. Mas José, um hebreu que foi vendido, colocado numa cisterna, preso, acusado de maneira injusta. E diz o texto que José temia o Senhor, José zelava pelo nome do Senhor. Uma das passagens marcantes é que José deixa a sua capa e foge daquela mulher que estava propondo um adultério. Era a mulher de Potifar. E José corre, deixa inclusive a sua capa. E aí, para explicar que ele não era culpado, ficou complicado, Porque afinal de contas, até nesse sentido, aquela mulher encontrou argumentos. Não, ele que se interessou, ele que buscou essa situação. E nós sabemos muito bem que ela tramou tudo isso. Mas Deus, com todo o seu
poder e cuidado, de maneira soberana, permitiu que José ficasse os seus anos na cadeia até que Deus o coloca numa posição de destaque. E aqui nós temos então um momento que nós chamamos do interlúdio, um momento de pausa na história de José. E entra a história de outro irmão, Judá. E você vai ver que nessa história, eu até coloquei o seguinte tema, Gênesis 39, arrependa-se antes que seja tarde demais. Judá é um filho de Israel. Judá é um filho que nasceu debaixo da aliança que Deus fez. Mas nós podemos ver algumas questões interessantes. O pai de Judá tinha dificuldade de demonstrar amor aos filhos. Tinha ou não tinha? Ele tinha assim uma tendência estranha, chega a ser pecaminosa, de demonstrar amor mais a um do que aos outros. E isso muito provavelmente produziu no coração de Judá um rancor. E é interessante, né? Quantos de nós poderia dizer, olha, eu até hoje sou amargurado porque meu pai foi assim, foi assim, foi assim. Quantos casos que a gente ouve? Judá, ele podia dizer, eu não sou amado pelo meu pai porque eu não sou o filho da mulher que meu pai amou. Eu sou filho de Lia, eu não sou filho de Raquel, como José e Benjamim. O meu pai não amou a minha mãe. Eu não tive um lar estruturado. Eu não tive uma família estruturada. E por esse motivo, e nós podemos observar, sobretudo, alguns aspectos que nós vamos destacar, Judá decide, olha o que diz o texto. O texto diz que aconteceu por aquele tempo que Judá se afastou. Essa palavra afastou, no original, inclusive na corrigida, diz assim, desceu. Ele se afasta e diz o texto que ele se hospedou na casa de um adulamita. O que aconteceu com Judá? Judá sai do núcleo familiar e o texto aponta uma descida. De fato, geograficamente havia essa questão. Ele tinha que descer. Mas nós vamos notar que foi muito mais que uma descida geográfica. Foi muito mais do que apenas sair de uma situação, de uma posição e ir para outra cidade. Nós vamos ver que Judá afasta-se de seu pai, afasta de seus irmãos e, sobretudo, afasta-se de Deus. Judá, com todos os motivos que tinha, podemos dizer assim, né? Afinal de contas, ele tinha muitos problemas dentro de casa. Mas você vai notar que família, e sobretudo o povo de Deus, é uma relação de proteção que Deus dá. Perfeito, só na glória, mas é proteção que Deus dá. Notem, o texto então aponta que Judá, agora, ele vai para uma região, e diz o texto que ele se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Olha só, um passo depois do outro. Judá sai de casa, abandona o pai, abandona os irmãos, abandona a aliança que Deus havia feito ao seu bisavô Abraão. Judá diretamente ele diz, eu não quero mais saber disso tudo. E Judá toma as rédeas da sua vida. Você vai notar depois que Judá, os estudiosos vão dizer que Judá não saiu com a mão na frente ou outra atrás. Muito provavelmente Judá saiu como aquele filho pródigo, que pediu a parte da sua herança ao seu pai. Porque depois nós vamos ver depois aqui, decorrendo o texto, que Judá tem animais. Judá leva animais para Tosquia. Nós vamos ver que isso não é uma coisa de uma pessoa que não tem nenhuma posse. Ele não saiu apenas um dia, amanheceu, anoiteceu, não amanheceu. Não, ele sai de caso pensado. E o que acontece? O texto diz que ele encontra um amigo. É uma relação interessante, né? A Bíblia diz que um abismo puxa, aproxima-se de outro, chama outro. Porque
essa descida na vida de Judá, ela tem tudo agora para ficar cada vez pior. E nós vamos então notar alguns aspectos que eu quero destacar. O primeiro, como eu disse, Judá se afasta da casa do seu pai, se afasta dos seus irmãos, se afasta de Deus. Um outro aspecto que nós estamos aqui observando é que Judá chega na casa desse pseudo-amigo, e o que acontece? Nós notamos aqui verso 2, pega a sua Bíblia aí, acompanha com ela aberta. Diz assim, ali Judá, a sua versão está viu? Se a sua versão está viu, ela está um pouco distante para você entender, mas eu vou explicar. Quando nós temos essa palavra, eu não vou abrir outros textos, mas temos vários outros textos. Quando um homem, ele via, como essa expressão aqui, desse verbo de ver aqui, ele viu, ele não só viu, a expressão aqui, notem, que primeiro ele viu, depois o que ele faz? Ele tomou ela por mulher e teve relações. E nem diz muito detalhe que ele formou uma família, tomou por esposa, não dá esses detalhes. E o original diz aqui, segundo estudiosos, os hebraístas, que essa palavra viu aponta para um desejo carnal. Ele olha para aquela mulher como um pedaço de carne. Ele olha para aquela mulher com os seus desejos lascivos. Judá coloca os olhos numa mulher, e o texto diz que ela é uma filha de um cananeu. Então é uma jovem, uma mulher cananita. É importante observarmos que essa relação mostra o quanto que Judá está indo de mal a pior. Quando Abraão quis que seu filho Isaque tivesse um casamento, o que ele propôs para o servo mais velho da sua casa, chamado Eliezer? Vá buscar no meio dos meus parentes. Jure aqui, ó Eliezer. Você faz um juramento solene. Você não pode buscar qualquer mulher para o meu filho. Você precisa buscar uma mulher da minha parentela. Irmãos, presta bem atenção. A palavra de Deus não é xenófobo. Não, ela não é. A relação da palavra de Deus é que os valores dos povos vizinhos não eram os mesmos. Você tem pessoas que não eram de Israel e que se converteram ao Deus de Israel. Nós vamos falar sobre ela hoje, depois no final, sobre uma mulher que era uma prostituta. Mas depois ela foi alcançada pelo povo de Deus, alcançada pelo poder do Deus poderoso, que destruiu Jericó e que trouxe a vida de Raabe salvação. Não é a questão da nacionalidade, é a questão dos valores e da cultura. Deus sempre disse para Abraão, e Deus deixou de maneira muito clara: não se afastem desses que temem ao Senhor, não se afastem da casa dos seus irmãos. Para quê? Para que justamente a família de Israel, os seus filhos, toda a parentela, tivesse a preocupação de contrair casamentos onde o cônjuge fosse alguém que temesse a Deus. Eu até fiz uma observação aqui, né? Nós temos aqui Judá, então, distanciando-se de tudo que Deus havia planejado para o povo de Israel. E notem, Judá está distanciando da profecia que Deus trouxe. Vocês lembram? Hoje pela manhã nós estudamos ela. Toda hora a gente cita ela. Gênesis 3,15. Porque Judá, ele faz parte da linhagem consagrada, a linhagem da aliança. Mas Judá está dando de ombros para Deus, para a casa dos seus pais e para os seus irmãos. E o texto então diz que ele viu aquela mulher. E nós notamos aqui uma relação muito direta, né? Esse amigo, ele recebe Judá de uma maneira que Judá, ele faz igual qualquer um.
que rompe com a família da fé. Você já percebeu que a caminhada de alguém que de repente encontra motivos, diz assim, não, olha, lá na igreja está assim, está difícil. Não, na minha casa também, meus pais são difíceis demais. Olha, na realidade não encontro motivo para continuar na presença de Deus. Aí sempre surge um amigo, sempre tem um amigo, né? Sempre tem uma pessoa para alguém se apegar e dizer, não, esse verdadeiramente é meu amigo. Aquele povo lá da igreja, tudo esquisito, é uma turma que eu não tenho tanta sintonia. E Judá acreditou e acreditou de maneira que Ira foi um amigão. Você vai ver lá na frente, vai ajudar a resolver uns problemas que ele arruma. Mas o que aconteceu aqui? Diz o texto que ele viu lá na casa de Ira uma filha de Sua. Essa mulher aqui ela é anônima, não tem o nome dela. Ele tomou por mulher, teve relações com ela. Então agora Judá afasta-se da família de Deus, afasta-se dos projetos que Deus tinha e contrai um casamento. O que aconteceu? Tudo começa agora a ser meio que efeito borboleta, dominó. Judá olha para aquela mulher, e eu não sei, né, irmãos, por isso que eu fiz uma observação aqui, fazer um parêntese. Servo de Deus, aqui tem poucos, né, que precisam de casamento, homens, né? Poucos, Marquinhos. Ora para Deus mandar mais marido para homens bons aqui, para as moças e para as irmãs. Eu ouvi um amém. Vocês não podem ajudar a irmã, não? Amém. Deus abençoe bons homens. Esses pica-fumo a gente pede para que nunca apareça na vida delas. Mas você sabe que a mulher e o homem têm que agir como servo de Deus, porque o exemplo de Judá não vai dar certo. Judá vai procurar num lugar onde possivelmente os homens olhavam para as mulheres como um objeto de prazer. Os homens tinham os olhos para a mulher só como um pedaço de carne, um desejo sexual. Se atraísse, serve. Se não atraísse, larga para lá. Só que o problema é que isso nunca foi o plano de Deus para um homem. Deus deseja que o homem tenha uma mulher, claro, que seja aos olhos dele atraente, mas que veja nela muito mais do que só um corpo. Veja nela uma serva de Deus, veja nela uma mulher sábia, veja nela uma pessoa de valor. E agora o contrário também é verdade, viu? Vamos pegar aqui. Nós não sabemos por que os olhos de Judá ficou tão preso nessa mulher. O que nós podemos inferir é que lá no ambiente que ela estava, talvez a postura dela também não seja de filha de Deus. Irmãs, prestem bem atenção, nós temos jovens, adolescentes, nós temos que conversar com eles, orientá-los. Fale com as suas adolescentes, oremos por elas e preparemos elas. Como? Minha filha, o jeito que você se porta, o jeito que você se veste, o jeito que você se comunica, falará a quem você pertence. Saiba que esses lobos vorazes que estão à espreita de só usufruir, eles veem de maneira muito clara esse comportamento. Nós não sabemos, não temos detalhes aqui, mas tudo leva a crer que essa chamativa foi muito provocante para que Judá, então, deixasse seus apetites tomar conta. E o que nós temos aqui, então, é uma relação totalmente desvirtuada. Um homem que vai levado somente à paixão carnal e uma mulher também que possivelmente, já que ele quer só isso mesmo, mas tudo bem, vamos continuar assim. Nunca foi esse o plano de Deus para uma filha de Deus e para um filho de Deus. Deus quer fazer dos homens muito mais do que alguém atraído por uma sensualidade, por uma pessoa, um corpo físico. Ele deve desejar. Você, mulher solteira, avalie se ele quer desejar só você fisicamente ou se ele quer ser de fato um marido, um esposo, sobretudo um sacerdote do seu lar. Diz amém, pelo amor de Deus. Porque depois que você vier com um problema já pronto, fica bem difícil, viu?
Faça enquanto você pode as observações que devem ser feitas. E você, homem, também, não vai procurar lá no meio das cananitas, que você vai encontrar cada peça de roupa que você vai ficar muito tentado. E talvez você case com uma Danila. Como chama? Dalila. Perigoso. Perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado, orientar os nossos adolescentes, orientar os jovens, para que isso seja princípio, temor ao Senhor nas escolhas. Antigamente, né, isso graças a Deus está acabando, não se tocava nesses assuntos, né? Falar sobre esses assuntos, não, esse assunto a gente não fala, é um tabu falar sobre esses assuntos. Nós precisamos orientar os nossos jovens. Nós precisamos conversar com os nossos adolescentes, com 13, 14 anos. O mundo já diz, viva a sua sexualidade. E nós vamos ver claramente que Deus tem um plano para a sexualidade, mas é dentro do casamento. E é isso que Deus tem para os seus filhos e para as suas filhas. Vamos caminhar então aqui. A palavra de Deus diz assim, que eles tiveram filhos. E olha só o que aconteceu. Diz o texto bíblico a partir do verso 6. Judá tomou uma esposa para Ir, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. E por isso, vamos juntos? E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Eu vi alguns estudiosos dizendo que o nome no hebraico, de maneira contrária, é mau. Impressionante. Impressionante. Aqui nós temos o resultado de um casamento onde ninguém está de fato ligando para Deus. Mas notem, nós estamos falando de pessoa que convivia num ambiente de família da fé, que estava no ambiente da aliança com Deus, e sai se aventurar. Judá sai para se aventurar. E cada vez mais Judá vai dirigindo a sua vida conforme o que ele bem pensa. E agora ele tem um filho. Irmãos, uma coisa cada vez fica mais clara, eu nunca falei sobre filhos, nunca falei tanto sobre família, como nós temos visto aqui em Gênesis. Fazem quase 7 anos que eu pastoreio essa igreja, eu nunca falei tanto de família, filhos, casamentos, porque nós temos aqui o manual para nós termos de fato uma família bem-sucedida. Nós temos um manual para que os nossos filhos tomem decisões sábias. A palavra de Deus diz que foi um homem terrível. E eu pergunto para os irmãos, nós que somos crentes, nós temos que atentar. Os nossos filhos só serão servos do Senhor se você tiver na sua casa uma companheira que te ajude, orando com eles, orando por eles, você já vai sair ganhando, você já sai à frente. É você e o seu esposo, é você e a sua esposa, vocês são 2. Porque saiba de uma coisa, filho de crente não é crentinho. Filho de peixe não é peixinho. Presta bem atenção. Esse rapaz foi criado no meio dos cananitas. Eles nunca, pelo menos a palavra de Deus diz assim, que os 2 mais velhos, e Onã, não receberam instruções do Deus de aliança, do Deus de Abraão, do Deus que chamou Abraão e disse assim, vou fazer de você um povo separado para mim. Separado para quê? Das culturas pagãs? Não. Judá deu de ombros e disse assim, vou criar do jeito que todo mundo cria aqui. O que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. O texto diz, a palavra do Senhor, diz que ele era mau aos olhos do Senhor. E aqui, estou cheio de hebraico hoje, hein, ô Lucas e Rogério Gomes, os hebraístas dessa igreja. O Senhor fez com que ele, aqui o autor em português ele girou um pouquinho do pé do acelerador. A tradução é, Deus matou.
Nós não sabemos o que Er fazia, nós não sabemos se ele era um assassino, nós não sabemos se ele era um promíscuo, nós não sabemos nada sobre a vida de Er. Uma coisa nós sabemos, era para ter sido um filho educado na presença de Deus, e foi negligenciado. O texto diz que Deus matou Er. Assusta, porque é a primeira vez que a palavra de Deus, capítulo 38 de Gênesis, declara que ele matou alguém. Aqui, nós não sabemos também. Naquela época, havia violência assim, mas torto direito. Talvez alguém tenha assassinado ele. Claro, pode ter sido assim. Mas quem que matou ele, sobretudo? Deus soberano. Quem que provocou o mal? A pessoa que assassinou. Mas cumpre-se o decreto de Deus. Porque Deus, Ele não é aquele distante que deu corda do mundo e foi embora. Não, pelo contrário. Deus é um Deus que tem os seus olhos sobre este mundo, sobre essa terra, sobretudo, sobre os seus filhos. E olha só o que aconteceu aqui. Diz o texto da palavra de Deus, que ele era mau aos olhos. E o que acontece? Foi negligenciado a esse jovem. Morreu com 18, morreu com 20 anos, durou muito não. Casava naquela época com 16, 18 no máximo, até menos. Morreu jovem, mas era mau aos olhos do Senhor. E essa expressão mau aos olhos do Senhor, ela vai aparecer aqui, e nós temos algumas outras vezes que aparece na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, um casal que quis fazer de crentes e que eram de fato verdadeiramente dedicados à obra de Deus. Eles só queriam um destaque pessoal, Vocês lembram de quem foram? Ananias e Safira. Eles fizeram uma oferta mequetrefe e mentiram. Deus fez o que com eles? Matou. O Pedro, é o Pedro, né? O Pedro estava lá na frente e falou assim, então é assim, caíram duro. E o que chama atenção, uma coisa impressionante. Nós estamos falando aqui em Gênesis. Esse texto a respeito de Ananias e Safira está onde? Em Atos dos Apóstolos. Jesus já tinha estabelecido o seu reino. Você quer ver um detalhe? 1 Coríntios capítulo 11, o que Paulo ensina lá? Olha, tende atenção. Não precisa abrir agora não. Cuidado. Sabe por que no meio de vocês há alguns que já dormem? É que está cochilando, né? Dormiu, tá? Culto, mensagem espada, longa e chata. Cochilou. É isso que está sendo falado lá? Não, lá é quem morreu. Sabe como? Não tendo temor a Deus. A pior coisa que existe é alguém que tem conhecimento de Deus e brinca com Deus. O que foi dito hoje aqui na abertura do culto é alguém que pega os seus pecados e dá de ombros para Deus, não se importa com Deus, se apresenta diante de Deus e diz assim, nada me acontece, a minha vida ela é indiferente, Deus não está nem aí. Ele na verdade, ele age como um incrédulo. E Deus matou muita gente lá. Às vezes, irmãos, eu falei isso pela manhã, nós temos uma relação com Deus, hoje, período da graça, graça maravilhosa, mas já era graça aqui também, é porque Deus é justiça, nós temos que ter reverência, mas a reverência, sobretudo, interna, colocar o nosso coração e dizer, Senhor, me ajude a levá-lo a sério. Me ajude a levar a minha vida a sério, de maneira que a minha vida possa, de fato, apontar que eu sou servo do Senhor. Não acredite nessas conversas que não, tanto faz, tanto fez. Tem igrejas, se isso é prática, é errado, que nem fala de pecado, nem tem oração para confessar pecados, e parece que Deus aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer coisa, pelo contrário, Deus está com os seus olhos estão sobre os seus filhos. Eu desejo viver pelo menos até os 90. Se Ele me levar, que não seja por causa de coração indiferente.
Caminhemos com o Senhor. Caminhando aqui na palavra de Deus. Verso 7 agora, nós vamos ver. Diz assim: no entanto, verso 8, perdão. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado, e dê a descendência ao seu irmão. Irmãos, para você ver que tem alguns detalhes interessantes na palavra de Deus. Essa prática aqui, no Oriente, era uma prática comum. E não era só entre os filhos de Israel, o povo de Deus. Na verdade, o levirato é essa palavra que define essa prática. Ou a lei do cunhado. Era para que a mulher que morresse o marido e não tivesse filhos, pelo menos um, não ficasse desguarnecida, não ficasse sem sustento, e sobretudo a sua descendência, que a descendência daquela mulher ficaria ali. Então essa prática chamada levirato foi colocada inclusive para o povo de Israel. Deus colocou, ainda que, perceba, Deus trabalha e colocou essa prática, permitiu essa prática para socorrer esse contexto da mulher viúva e sem filhos. Mas com qual objetivo? O objetivo é que essa mulher tivesse um filho, tivesse sustento e, sobretudo, o mais importante, a descendência. Isso, sobretudo, naquele contexto oriental, era muito importante. Vamos ver a prática, então, do Onã. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Olha só o que acontece aqui. E é algo assim que, se a Bíblia, eu disse pela manhã, se a Bíblia fosse minha, eu falei, não vou colocar isso aqui na Bíblia não, né? Deixa para lá. Coisa feia aconteceu aqui, gente. Deus deixa bem claro o que está acontecendo. O que aconteceu é que o irmão olhou e pensou, o quê? Quer dizer que eu vou gerar um filho para ela. E ele fez uma conta rápida. Se esse filho nascer, ele vai ser o herdeiro de maneira que ele recebe porção dobrada. Ele vai ter a descendência. O quê? O que chama a atenção nisso tudo acontecendo aqui é a indiferença e a falta de temor a Deus. O texto diz que Er morre e Onã não está nem um pouco preocupado com a cunhada, muito menos com a descendência do irmão. Porque se ele tivesse um filho com essa mulher, a descendência seria do seu irmão e essa relação, então, agora, Onã presta bem atenção e diz o quê? Eu vou só me aproveitar, ter relações com ela, mas eu não vou dar filho a ela. E mais uma vez eu chamo a sua atenção, porque teme a palavra de Deus, porque diz assim, que Deus viu isso. E Deus, mais uma vez, tira um filho de Judá. E também fez este morresse. Mais uma vez, Deus tira o segundo filho. E aquela mulher que esperava ter um filho, não tem o filho, e tem mais agora uma situação muito difícil. Então, o segundo aspecto que nós estamos vendo, Deus mata os filhos de Judá. Verso 10. Verso 11, então Judá disse a Tamar, sua nora, olha só agora a profundidade espiritual de Judá, tá? Alguém que foi criado ouvindo sobre Abraão, ouvindo sobre os seus antepassados que eram tementes a Deus. Notem, verso de número 11, então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, o mais novo, cresça. Pois Judá pensava assim,
é para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Olha só, Judá, alguém que foi criado falando sobre Deus, lembrando que Deus tinha uma promessa de aliança, fazer daquela família povo de Deus. Agora, ele tem os seus 2 filhos mortos. E sabe o que ele faz? O pecado produz isso, né, irmãos? O pecado cega, o pecado tira qualquer tipo de discernimento espiritual. O que ele preferiu fazer? Vou rotular essa mulher. Sai para lá, viúva negra. Que fique na casa de seu pai. Ó, eu tenho um filho mais novo, aguarde que eu vou entregá-lo, viu? No final ele disse aquela frase dos jovens: confia. É isso que ele fez. Ele falou assim: ó, quer saber? O primeiro já morreu, o segundo já morreu. Essa mulher é amaldiçoada. Mas ele não para dizer: Deus, eu não imaginava que o meu afastamento da família da fé, da família que era consagrada ao Senhor, meus irmãos, o distanciamento do meu pai, o distanciamento da tua palavra, da direção do Senhor, trouxesse tantos males. Não, ele prefere pegar uma superstição: essa mulher é viúva negra. Vou fazer o seguinte, vou enganá-la. O coração do homem, quando está corrompido e sem a sensibilidade do Espírito de Deus por meio da palavra, da oração, ele é indiferente. Ele vai criando casca, ele vai cada vez produzindo coisas piores, e ele está totalmente cego, não discerne nada. A palavra de Deus mostra então que Judá está indiferente ao juízo de Deus sobre a sua casa. Ele perde 2 filhos jovens, e ele não diz: Senhor, onde eu errei? Né? Aí Deus ia mostrar para ele: não, você já errou muito tempo, né? Vamos voltar para a minha presença. Mas não, ele não faz isso. Eu queria destacar algumas coisas, irmãos. Nós esquecemos muito bem que há uma lei chamada lei da semeadura. Tudo que nós semeamos, colhemos. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós fazemos na nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos com a nossa casa. Temos que tomar muito cuidado com o que fazemos com o nosso casamento. Porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Nós temos a oportunidade de sermos muitas vezes confrontados pela palavra de Deus e falar: opa, alguma coisa não está certa. Você quer ver um exemplo disso? Cada vez mais, irmãos, eu tenho notado como Judá, ele tem tantas evidências que sair da casa do seu pai, distanciar-se do Deus de Israel, tinha trazido tantos males, mas ele não nota isso. Ele não nota. Ele prefere arrumar desculpas. Irmãos, é muito triste, mas eu tenho cada vez conversado e cada vez pastoreando. E às vezes a gente conversa e você vê famílias se esfriando na fé. O casamento está ficando uma tragédia, está por um, digamos assim, um tris. E a pessoa, sabe como é que ela está? Na Netflix, sentado no sofá todos os dias na Netflix. Saiba de uma coisa: o que nós plantamos, nós semeamos. Se nós não atentarmos para o outdoor de Deus. Como é que é o outdoor de Deus, pastor? Começa a rusgar demais lá na sua casa. É só na minha que acontece, né? De vez em quando acontece isso. Eu falo: não, casamento é ruim mesmo. Vou pegar no Netflix aqui, vou para o futebol. Faz isso. Faz o que aqueles que não conhecem a Deus fazem. Servo de Deus diz assim: opa, isso aqui é um alerta. Espera aí, minha esposa. Espera aí, minha mãe. Espera aí, meu filho. O que está acontecendo? Nós não podemos continuar nessa brigaiada. Nós não podemos ficar nessa indiferença um com o outro. Vamos tomar uma decisão. Vamos buscar juntos o Senhor. Vamos ver o que o Senhor está nos ensinando, o que Ele quer de nós, o que Ele deseja de nós como casal. Talvez seja essa a pergunta. Nós vamos atravessar mais 20, 30 anos vivendo um casamento miserável, um casamento nojento.
Não, Deus não tem isso para a minha vida. Deus não tem, eu sou servo de Deus. Isso aí é um alerta. Eu vou pegar a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus juntos, vamos orar juntos. Família, vem cá, eu sou aqui o responsável espiritual dessa casa. Homens, para tudo e fala assim, nós vamos orar 3 vezes por semana. Nós não vamos deixar essas coisas aumentarem, avolumarem na nossa casa. Na nossa casa tem que ter perdão, na nossa casa tem que ter misericórdia, na nossa casa tem que ter reconciliação, porque nós somos o povo submisso à palavra de Deus. Você quer que eu retrate o mundo? Casamento ruim, dura uns 4 anos só ultimamente, arrumam de fora, vai embora, quando não, fica no mesmo casamento, cai na pornografia virtual hoje, mergulha nela, afunda-se cada vez mais nessas desgraças deste mundo, e a coisa está ficando ruim. E ele pensa, é porque é difícil mesmo. Não, você dobra o seu joelho e fala, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Livra, Senhor, essas circunstâncias terríveis da minha casa, da minha vida, porque eu sou servo do Senhor. Se você permitir a pornografia quando jovem, e não disser, eu sou servo de Deus, e não aceito isso na minha vida, talvez você carregue ela para toda a sua vida, até para o seu casamento. Que tragédia, que tragédia. Há pouco tempo atrás eu falei com um jovem, uns 2, 3 aqui já. Louva a Deus pela essa sinceridade deles, os rapazes. E você mulher, se você precisar, principalmente as jovens, procura Gisele, procura Poliana, procura mulher madura, Anísia, Dona Fátima, procura mulher Roberta, para confessar coisas pessoais, íntimas. Mas chora com ela e fala, ora por mim, eu preciso de ajuda. E esses rapazes falam, pastor, me ajuda a vencer a masturbação, ora por mim. Eu achei muito bonito, sabe? Num mundo de pornografia, de promiscuidade, sabe o que eles estão falando? Olha, pastor, saiba de uma coisa, Deus sabe, eu estou lutando, apesar de ser difícil, mas eu quero caminhar como servo de Deus. Eu não quero ver a minha vida afundada nessas coisas, aprisionada nessas coisas, como se isso fosse normal na minha vida. Deus se alegra com isso. Deus se alegra com a confissão, Deus se alegra com o quebrantamento, mas Judá diz, viúva negra. Vamos continuar? Diz a palavra de Deus, que agora Judá busca desculpa de mau gosto, a mulher é amaldiçoada, mas agora o enganador será enganado, o enganador foi enganado. Verso 10, nós leremos agora um pedaço até grande, 12, perdão. Algum tempo depois, morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Tímina. Ele e seu amigo, olha o amigo de peito aqui, Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar, eis que o seu sogro está a caminho de Tímina, para tosquear as ovelhas. Presta bem atenção aqui. Essa tosquia, a palavra é essa, né? A tosquia das ovelhas mostra que ele tinha posses. Judá tinha servos. Judá levava para um evento, que esse local aqui era um evento da tosquia. Quando havia o evento da tosquia, o que acontecia? Tirava-se a lã daquelas ovelhas, vendia, e com isso eles estavam capitalizando. Então Judá, quando ele vai para Tímina, a Tamar fica sabendo por alguém, o Judá está indo para Tímina. Ele tinha perdido a esposa, ele ficou de luto por alguns dias, e aí alguém informa a Tamar, presta atenção, ele está indo para o evento da tosquia lá em Tímina. E a Tamar só ouvindo, e aí Judá leva toda as suas posses ali, leva os seus servos e vão para esse evento aqui em Tímina. O que aconteceu? Diz o texto, verso 14. Então ele tirou as suas roupas
ela. Então ela tirou as suas roupas de viúva, porque ela estava lá esperando quem? O filho. Deu 1 ano, nada. Deu 2, nada. 3, 5, nós não sabemos o tempo. Não é tanto tempo assim. Mas ela falou, o quê? Esse Judá está me enganando. Agora então, vamos preparar um plano aqui. Verso 14, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e sentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímna, porque ela sabia que Selá já era homem e não foi entregue, e ela não havia sido dada, ou melhor, não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então dirigiu-se a ela no caminho e disse, venha, quero ter relações com você. Aconteceu que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu, o que você me dá para ter relações comigo? Eu vou segurar aqui um pouquinho, que é tanta informação e é tão pesado tudo aqui, né? Olha só o que aconteceu. A Tamar fica sabendo que Judá vai para Tímna. E o que ela faz? Ela tem um plano. Eu vou me fazer de prostituta. Mas eu não sou uma prostituta qualquer. Nós vamos ver depois ali na frente, vou adiantar já. Ela se veste de prostituta cultual. Era uma prática entre os cananitas. Qual era a diferença de uma prostituta cultual de uma prostituta comum? Que a prostituta cultual cobria o rosto e não tirava o véu. Com isso ela podia ficar o quê? Camuflada. Então ela faz isso de maneira engenhosa. Eu vou e não vou ser pega, pelo menos ele não vai saber que sou eu. E aí até então o plano está indo muito bem. E o que aconteceu? Judá está chegando nessa cidade, lembrando os irmãos, era uma festividade, e no meio dos cananitas havia uma prática. Sabe qual prática? O culto à fertilidade, que nada mais é do que culto aos demônios. Como é que era a prática? Tinha prostitutas cultuais, e a prostituição ali, aquela baderna, aquela balbúrdia, era como uma adoração ao Deus da fertilidade, para que pudesse abençoar aquela nação, aquele povo. É por isso que Judá está atolado até o pescoço de paganismo e de mundanismo. O que acontece? Diz o texto, verso 17. Ele respondeu, eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou, você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Aqui é uma situação no mínimo inusitada, né? Ele vai para a situação e chama ela, que deseja ter relações com ela, mas ela já de maneira premeditada diz, cadê o cabrito? Né? Nós não sabemos alguns detalhes se tivesse lá o cabrito, mas providencialmente ele não tinha nada. E ela diz, como é que eu vou ter segurança que você vai me pagar de fato? Olha só, verso 18, ela respondeu, que garantia? Ele respondeu, que garantia posso deixar com você? Olha só como ela tem uma artimanha, uma sabedoria aqui, né? Ainda que seja, nós vamos falar no final, ainda que tenhamos aqui um engano, nós vamos ver o que ela está querendo. Ela diz, verso 18, ela disse, o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela, e ela ficou grávida dele. Presta bem atenção, ele tinha tudo cada vez mais para se afundar. Alguém disse que ele foi no prostíbulo, levou o cartão de crédito e deixou tudo registrado. Que vergonha, né? Que vergonha, que tristeza. Ele vai a esse momento, e a Tamar, ela está com o coração angustiado. Tamar sabe que ela perdeu 2 homens que podia tanto dar a ela o que ela quer? Um filho. Ela quer um filho. E ela está desesperada.
Tamar vai e observa, nós não sabemos detalhes, mas a Tamar ficou estrategicamente analisando. Se eu ficar aqui, você é a primeira, ele vai ver e tal. Nós não sabemos. O que a providência de Deus fez é que Judá, atolado no pecado, não discerne nada, e ainda diz assim: o que eu posso fazer para você ter segurança? Ah, não, então pode deixar aqui, como diz aqui, o selo. O que era o selo? Os homens de posses, nessa época, eles tinham esse selo. O selo era um cilindro, que eles passavam no barro ou na argila, e rolavam sobre alguma coisa, para deixar como se fosse uma logo, para você entender de maneira que eu estou explicando muito simples da minha parte. Tem até um nome diferente para apresentar essa marca. Quando Tamar viu aquele colar, ela viu o cordão, um cordão que tinha o selo, e viu o cajado, ele era todo. A gente imagina que faz peça de Natal aqui, pensa que aquele pedaço de vara qualquer, né, que pega ali um pedaço de madeira, faz um cajado para pastor. O cajado para esses homens aqui, ele era todo trabalhado, era uma peça diferenciada, custava um cabrito. Ele deixou lá uma quantia exorbitante, e Tamar nota que ele realmente deseja e vai deixar tudo pronto para ela. O que aconteceu? Verso 19. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio, olha lá, do Adulamita, o amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher. Mas ele não a encontrou. Verso 21. O amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Verso 22. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Olha só a situação. 23, Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Ó, o pecado é assim, né? Ele age, ele propõe, a pessoa age com impulso, depois fica preocupado. Não, que vergonha, né? Que situação constrangedora. Judá diz: não, deixa quieto, então, ó, deixa isso para lá, vamos perder isso aí. É melhor perder isso aí do que ficar arrumando assunto, vão achar que o que eu fiz. Agora ele está preocupado. Mas você quer ver uma coisa? Ele vai de mal a pior. Cada vez ele afunda mais. Olha o que ele vai fazer. Verso 23. 24. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá. Alguém foi lá avisar: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu, olha como é que ele agiu com discernimento espiritual: tragam-na para fora, para que seja queimada essa miserável. Traga essa mulher para cá. Olha só, ele acabou de ir no prostíbulo e ele diz: traga essa mulher, vamos queimá-la, porque era uma prática entre os cananitas e até mesmo entre o povo de Israel depois. Uma mulher peguei adultério, mas olha o que ele faz. Ele não quer saber, ele chama ela para fora. O texto diz que eles foram lá para trazê-la. Mas agora então, Judá evidencia o quanto que, irmãos, presta bem atenção nisso, sem a palavra de Deus no seu coração, sem o Espírito de Deus por meio da palavra, eu e você nos tornamos bons hipócritas quando lidamos com as falhas dos outros. Nós precisamos disso aqui, ó. Nós precisamos do Espírito Santo para nós não enxergarmos o cisco no olho do outro e não vermos o que nos nossos? A trave. É isso que Jesus disse. Era a hora de Judá falar assim: olha, mais uma oportunidade Deus está me chamando. Eu fui injusto com essa mulher, coitadinha. Eu prometi o selar e ela agora, né? E eu também não cumpri minha parte. Mas não,
o legalismo humano, carnal, machista, tudo mais. Não vai trazer para apedrejá-la. Ele não para nem um pouquinho para analisar. E a história continua. Judá procura, então, aquela mulher, e agora acontece a tentativa de assassinato contra Tamar. Judá não se compadece, mas agora vai acontecer algo impressionante para Judá. Verso 25. Quando estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertence estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Você já pensou a cena? Judá caiu para trás, né? Quase infartou. Não morreu porque Deus tinha um plano na vida dele, senão não morria, caía duro. Ele toma aquele susto. E eu quero destacar, meus irmãos, com muita seriedade, observando tudo isso. É uma história que tem tudo para ser um naufrágio, um caminho sem volta. Filhos de Deus, que não se atentam, que apesar de todas as dificuldades que temos, nós precisamos caminhar no meio do povo de Deus. Não caia nessa artimanha, não, mas olha só, não está adiantando, assim. Saiba de uma coisa, Deus colocou na sua vida uma família, apesar dela ter sido o que foi. Deus coloca hoje uma igreja, eu tenho falado muito isso, você precisa congregar. Congregar não é visitar a igreja. Congregar é gente que ora por você, você ora por elas, você congrega, porque é família da fé. É gente que caminha junto, é gente que se alegra com você e também se entristece com você. Sabe por quê? Isso protege você. A relação de povo de Deus. Ah, mas lá o pastor assim, a fulano é assim. Nós somos falhos, mas é uma relação onde Deus manifesta o seu cuidado sobre a sua família, sobre a sua casa. E o que aconteceu? Judá, agora, verso de número 26, diz assim: Judá os reconheceu e disse: ela é justa, eu não. É essa a melhor tradução. Tamar é justa, Tamar não deve ser morta, ela é justa, eu não. Ali, uma graça de Deus, uma graça insistente de Deus sobre os filhos do Senhor, os filhos que são dele. Deus continua a agir até trazê-los. Diz o texto que Deus, a palavra de Deus diz que Judá reconhece, não arruma nenhuma desculpa e diz mais: porque não dei a ela selar, ainda confessa o seu erro, meu filho. E diz o verso 26, e nunca mais teve relações com ela. Aqui é um ponto importantíssimo. A história de Judá tinha tudo para terminar aqui, para ser uma história trágica. Mas Judá faz algo que só também chamados por Deus, aqueles que ouvem Deus falando, pode experimentar. Judá se arrepende. Judá se arrepende de tudo que ele produziu. Eu pergunto para vocês: Judá merece o céu? Judá merece o céu? Merece um raio na cabeça dele. Judá não merece nada, igualzinho você e eu, não merece nada, mas Deus visitou Judá com graça. Quer ver? Olha só o que aconteceu, só para você entender. Judá diz: eu errei, eu não dei o filho prometido, eu não fiz. E aqui nós vamos ver então, arrependimento é um convite do Senhor para transformar histórias que tinham tudo para ser trágicas, sem nenhuma condição de ter alguma coisa boa. Deus faz desse homem agora um homem que será trabalhado por ele. Notem, nós temos aqui a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia em Gênesis 44. 44:16. Olha só, esse mesmo Judá, a primeira coisa que ele faz, ele vê o seu pecado,
ele vê tudo que ele produziu, e ele volta para a casa do seu pai, ele volta para o meio dos seus irmãos, ele vai ter uma outra relação com Deus, sabe como? Olha aqui, 44, verso 16, diz assim, que então Judá respondeu, que podemos dizer ao meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Presta bem atenção, na frente de José, eles não sabiam que era o seu irmão. Quem que vai tomar a frente para ser o relator? Judá. Judá diz, olha meu senhor, presta bem atenção, o que nós podemos fazer para resolver esse problema? Você lembra o que José fez? Ele colocou um copo no meio da bagagem que eles iam levar, fez um teste, era um teste para pegar os irmãos, e eles caíram. Só que quando esses irmãos voltam para a presença de José, José quer conversar com eles, todo mundo caladinho, era cadeia e morte. Judá levanta a mão, meu senhor, eu posso interceder por nós? Eu posso interceder sobretudo pelo meu irmão? Olha, alguém que era indiferente ao seu pai, alguém que era indiferente aos seus irmãos, alguém que era indiferente a Deus, agora é o interlocutor de toda a turma. Quer ver mais? Pega aí a sua Bíblia, 44, verso 33. 44, 33, agora pois, fique teu servo. Olha só o que ele faz, um homem transformado pelo poder do evangelho, é um homem que ninguém o reconhece, diz o texto, agora pois, fique o teu servo, em lugar desse moço. O moço era Benjamim, o filho mais novo de Judá, ou melhor, de Israel. Israel já tinha perdido quem? José, agora vai perder quem? Benjamim. Judá falou, para tudo. Seu líder, governador aqui do Egito, eu fico no lugar de Benjamim. Pelo amor de Deus, não faça nada contra esse moço. Eu fico no lugar dele. Verso de número 34. Porque como subirei eu ao meu pai? Lembra o pai que ele abandonou? Agora ele é um outro homem. Se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Amados irmãos, presta bem atenção, uma coisa importantíssima, só o evangelho de Cristo pode fazer com que uma história de indiferença a Deus, uma história de banalização à fé, de não levar Deus a sério, de repente, num dia, num domingo, num dia da semana, Deus visita uma pessoa e ela diz assim, eu fui alcançada pelo poder de Deus, eu não terei mais essa história trágica na minha vida, eu não quero mais essa história terrível comigo, eu quero uma nova vida pela palavra de Deus, pela pessoa de Cristo Jesus. Verso 46, 28. Olha a relação de Judá com seu pai. Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen, a palavra da região onde eles iriam morar. Presta bem atenção, detalhe. Quem que Jacó pede para ir à frente? Olha a relação íntima que esse rapaz agora tem com um pai que antes ele odiava. Ele olhava para o pai e falava assim, esse pai é indiferente, esse pai é assim. Aí ele teve que passar tudo o que passou no mundo afora, para poder falar assim, sabe de uma coisa? Meu pai é ruim, mas o mundo é pior. Minha família não é boa, mas o mundo é terrível. Meu casamento não é perfeito, lá não poderia ter um casamento perfeito, mas aqui é uma tragédia. Eu quero voltar para a presença de Deus. E olha o que aconteceu na vida desse homem. A palavra do Senhor diz, eu até quero ler para os irmãos, Lucas 5:31 diz assim, Jesus tomou a palavra e disse, vocês querem ler comigo, por favor? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Saiba de uma coisa nesta noite, eu não sei a sua história, que bom, graças a Deus. Muita coisa nem vou precisar saber, só se você quiser contar mesmo.
Mas saiba de uma coisa, você não precisa continuar o mesmo por toda a sua vida. Há um convite a você, para que você seja um marido diferente, para que você seja uma mulher diferente. É você receber o convite. Eu sou doente. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para a gente doente, e a pessoa tem que dizer: eu sou doente, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Senhor, cura minha rebeldia, cure, Senhor, minha indiferença. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu necessito. Verso 32, Ele não veio chamar justos, mas sim pecadores. Eu queria fazer essa observação. Como você tem caminhado? Como você tem caminhado? Você tem, de fato, hoje, segurança que os seus passos estão assim firmes na presença de Deus? Que você, como marido, filho, esposa, esposo, está fazendo tudo que de fato uma serva e um servo de Deus precisa fazer? Ou você está caminhando indiferente? Às vezes ouvindo as amizades do mundo aí fora, cedendo às propostas, porque sempre é muito pop o mundo, né? O mundo é pop. Servir a Deus que não é pop. Ter uma Bíblia na mão que não é pop. Fazer sexo só no casamento que não é pop. Mas é esse o convite de Deus. E qual é o convite? Para que pessoas doentes digam hoje: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida. Transforme a minha história e faz de mim e da minha casa uma bênção nas tuas mãos. Terminando a história de Judá. A história começou terrível, hein? Que história feia. Uma das mais feias da Bíblia toda. Mas vamos ver como é que ela termina? Mateus capítulo 1. Verso 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Genealogia é todos os antecedentes. Todos os antepassados de Jesus. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. E os seus irmãos, Judá, esse mesmo miserável pecador, mas transformado por Deus, um Deus gracioso e misericordioso. Judá gerou Pérez e Zerá, ou Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom. E aí você vai chegar em José, descendência de Jesus Cristo. Judá foi incluído. Você quer uma palavra para você? Pega Tamar. Capítulo 38, versículo 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, o que ela queria tanto? Filho. Havia gêmeos no ventre. Ao nascerem, pôs a mão para fora, a parteira, tomando, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. A mesma história lá de Esaú e de Isaac, né? Esaú e Jacó. Mas recolhendo ele a mão, outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída, e lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, e cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Presta bem atenção. Tamar foi enganada pelo seu sogro. Tamar nunca foi uma viúva negra. Tamar nunca foi uma amaldiçoada. Mas Tamar podia dizer: eu quero que se lasque esse Judá. Eu não quero saber desse povo. Mas não, eu não sei, só Deus pode explicar, mas Tamar demonstrou como de fato alguém que teme a Deus, alguém que deseja caminhar com Deus tem que fazer. Ela perseverou, ela lutou, ela fez tudo o que foi preciso, para que no ventre dela tivesse uma criança da descendência da família da fé. E Deus não só aprovou, como deu para ela
gêmeos no ventre. E ter uma criança como gêmeos era a dádiva de Deus, a aprovação do Senhor. Ela foi colocada na genealogia de Jesus. Tamar, uma mulher que tinha tudo para dizer: não, larga para lá, não quero saber. Mas ela se esforçou. Tudo que faltava em Judá para permanecer na presença de Deus, você encontra em Tamar. E agora Judá, que tinha uma história terrível, é transformado pelo poder de Deus, o poder do Evangelho. Eu quero orar com você. Eu quero que você nessa hora fique em pé, por gentileza.